Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rosiane, professora de ensino religioso, para mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos começar com a nossa acolhida. E o tema da nossa acolhida hoje é a ação do Espírito Santo. Vamos lá? O Espírito Santo inflama o coração, abre os olhos e suscita a fé dos dois viajantes de Emaús. Age desde os primórdios da criação do mundo para o projeto do Pai de recapitular tudo em Cristo, alcance e sua plenitude. Atua em todos os tempos e em todos os lugares, na variedade dos contextos e das culturas, suscitando mesmo no meio das dificuldades e dos sofrimentos o compromisso em prol da justiça, a busca da verdade, a coragem da esperança. O desejo de vida no amor e aquela sã inquietação que habita o coração dos jovens fazem parte do grande anseio de toda a criação pela plenitude da alegria. O Espírito Criador age em cada um, inclusive naqueles que não conhecem Cristo, a fim de nos conduzir à beleza, à bondade e à verdade. Pense, quais inquietações habitam o seu coração hoje? Hoje, a inquietação que habita o coração da professora Rosiane é o medo dessa pandemia. Eu sinto que está chegando cada vez mais próximo. Quando a gente ouve fulano pegou, irmão de fulano pegou. Então, essa é a minha inquietude hoje, o medo da pandemia. Jesus perguntou pela terceira vez a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava, e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacentas as minhas ovelhas. João, capítulo 21, versículo 17. Vamos fazer a nossa oração entregando a nossa vida a Deus hoje, entregando nossas famílias, a nossa cidade, o nosso país, pedindo a Deus que nos livre dessa pandemia, que nos proteja e que nos traga paz. Senhor, faz da nossa vida uma casa aberta para os que precisarem. Faz de nossa vida uma casa, lugar do lava-pés, da vivência do mandamento do amor. Faz de nossa vida uma casa, lugar de acolhida, serviço e cuidado. Amém. Nós vamos trabalhar hoje com o capítulo 9, que vem com o tema De onde vêm os deuses? Bom, no humano há uma chama fumegante que nunca apaga. É como uma vela acesa a queimar. Parece que o Criador não deixa de colocar um certo combustível em cada criatura humana e elas passam a ter uma necessidade imensa de representar, de materializar e de se expressar esse fogo interior. O ser humano é um ser inquieto, sempre está buscando mais e mais, buscando respostas para suas indagações. Para organizar a vida, o ser humano foi criando leis, normas e crenças em torno de algo que respondia às necessidades locais, às situações do grupo, e foi também estabelecendo algumas convenções e até alguns tabus, que são proibições sem limites, são proibições e sem limites. Sem tabu, não há uma ideia coletiva de combinados, normas, regras e leis conhecidas e obedecidas por todos, e não se daria o que chamamos de o bem viver com os outros e entre todos. Então, a partir do momento que o ser humano começa a formar grupos, né, ele começa a andar em grupos, formar vilas, cidades, grupos de eles desenvolveram leis, normas de bem viver. Bom, como eles eram lá nos primórdios, eles
precisavam ter regras de convivência com o grupo, né? E aí começou a surgir as normas e as crenças e até os tabus, né? O que são esses tabus? Tabu é como se fosse uma lei não escrita, nem tão divulgada, que tem originalmente o objetivo de proteger a pessoa e o grupo de perigo iminente. O tabu é algo que fala e determina uma proibição e não pode ser transgredido, e em torno dele se orientam costumes, crenças e comportamentos para o melhor viver e para o melhor ser perante a vida. Quando nós falamos assim, regras, normas, tabus, vocês imaginam o grupo naquela época. Para que houvesse um controle maior sobre todo mundo, tinha que ter essas normas. Hoje, olha no nosso dia de hoje, nós estamos vivendo um momento de pandemia. E para que houvesse um controle das pessoas, o governo teve que criar regras urgentes. Mesmo assim, tem pessoas que não obedecem e transgridem a regra e vai mesmo sabendo dos perigos, né? Na época, eles criavam tabus, regras, para que a pessoa não transgredisse, obedecesse. O que são tabus? Regras que o grupo criava, as pessoas criavam, que não está escrito, não tem lei nenhuma escrita em lugar nenhum, mas que todos obedeciam. Eu lembro que quando eu era criança, tinha muitos tabus na minha época de criança. Eu lembro muito de um que era não pode chupar manga e depois chupar manga tomar leite, porque senão morre. Outro, não pode deixar o chinelo do fundo virado para cima, porque senão sua mãe morre. E isso são coisas que você vai ouvindo e fica impregnado em você. E mesmo que você cresce, você não consegue se libertar disso. Porque você ouviu lá atrás, que veio de geração por geração, né? Bom, há sempre uma razão e uma convenção social e coletiva para não violar, transgredir e desobedecer ao tabu. Assim, muitas vezes, as culturas organizam as suas existências em torno de um sistema de tabus, de certas proibições que não podem ser transgredidas em vista do bem-estar de todos. O tabu nunca é dado ou concebido por uma divindade. É o humano quem o cria e utiliza para organizar-se como grupo e em torno de crenças que se estabelecem para o melhor viver. Se é estabelecido pelo humano, a violação do tabu sempre vai acarretar numa punição, se houver uma desobediência ou discordância quanto à função para a qual foi criado. Desde que nascemos, o humano e por toda a sua vida há diversas proibições, coisas que não podem ser feitas. São máximas que passam de geração para geração, de pai para filho. Por exemplo, não enfie o dedo da tomada, não desrespeite os idosos, não roube, não mate, não faça isso, não, não, não. Quantos esses não são transgredidos, coloca-se a vida em risco e as pessoas passam por situações de medo, insegurança e até remorso de culpa. Em algumas culturas, os tabus eles foram personificados em representações concretas que nós chamamos de totens. Aqui nós temos a imagem de um totem. Esse aqui é um totem. Então, os totens são representações de algo, possuem um significado e lembram algo que não pode ser feito. A gente vê isso muito em filme. Vamos pensar assim, uma vila. E chega a um determinado limite, e dali para lá a pessoal dessa comunidade não pode ultrapassar. Eles colocam os totem, umas imagens para as pessoas, quando chegar ali, lembrar que aquilo ali não pode ser ultrapassado. Esse totem representa medo, não pode ir daqui para ali até ali. Para isso que eles criavam totens. Bom, tornam-se os totens, né, representação dos tabus, que, por sua vez, representam certas leis, normas e proibições. E por isso, em cada cultura,
encarnam e lhes é atribuído um poder divino. Ou ainda podemos dizer que os totens são representações de divindades para lembrar o humano dos tabus, dos nãos mais originários e fundamentais que organizam a convivência e estabelecem valores. Nos primórdios da consciência histórica do humano, era comum as pessoas se reunirem em torno de totes representados por animais, árvores, pedras, cujos significados e qualidades as pessoas queriam lembrar e atribuir a si mesmo. Era atribuída a esse totem a representação de uma divindade pelo que representava. No entanto, não tinha caráter nem masculino nem feminino, por representar uma divindade. Então, aqui nós temos a imagem de alguns totens na Ilha de Páscoa. Esses aqui, eles ficam bem no morro de um penhasco, de frente para o mar, ele era representado para segurança, para espantar as invasões dos piratas e dos espanhóis, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre liberdade, né? Porque nós vimos que a partir do momento que o ser humano ele começou a formar grupos, ele teve que criar normas, regras de convivências, tabus, né? E esses tabus foram depois representados em totes, que representava a, a imagem do totes, era a representação do proibido. Até aqui você pode ir. Então, o totems representava os tabus. Então, quando uma pessoa transgredia, ela sabia das consequências dos seus atos, quando ela não obedecia às regras, né? Então, quando nós falamos em liberdade, e vamos falar de liberdade e libertinagem. Então, nós somos diferentes uns dos outros. Ainda que existam pessoas bem parecidas, física e mentalmente, cada ser guarda sua cota de ser único. Cada um é um ser especial, único nesse mundo. Então, partindo desse pressuposto, é forçoso concluir que cada pessoa pensa diferente. Cada pessoa tem a sua própria verdade, mas se por um lado temos a nossa própria visão e compreensão das coisas, por outro, isso não significa dizer que cada um tem a sua razão, a sua verdade, no sentido verdadeira única, da verdade verdadeira. Há pessoas que insistem em dizer que elas são livres e que ninguém tem o direito de intervir em sua liberdade. A primeira coisa que nós aprendemos é que a liberdade, ela não se confunde com a possibilidade de fazer tudo o que nos apetece, tudo o que a gente quer. Então, o que é liberdade? Na verdade, muitos, em nome da liberdade, praticam libertinagem. O conceito humano de liberdade é a faculdade de uma pessoa fazer ou deixar de fazer, por seu livre-arbítrio, qualquer coisa. Faculdade de cada um decidir pelo que entende ou pelo que lhe convém. Esse conceito humano leva o homem ao exercício da libertinagem, que é devassidão, licenciosidade, desregramento de costumes. Sendo assim, a liberdade ela implica o poder da pessoa ser plenamente ela mesma, a possibilidade de chegar plenamente ao seu potencial humano. O homem, a rigor, ele não nasce livre, porém nasce com o poder de sê-lo, isto é, de tornar-se dono das suas ações. O homem nasce com o poder de se fazer homem. O homem é livre e responsável porque pode escolher. Quando dizemos sim no lugar de não, ou não no lugar de sim, estamos fazendo escolhas e moldando a nossa personalidade. Há restrição exatamente para garantir liberdade. Por exemplo, na estrada, ali tem que estar cheio de restrições na sinalização. Tem de retas, de curva, velocidade, né? Se alguém não aceitar tais restrições em nome da sua liberdade,
de agir, ele provavelmente não tardará em bater numa árvore, cair num penhasco e ter que arcar com as consequências das suas escolhas. Então, fazer aquilo que dá vontade, que dá gana, que desejamos com fervor, que nos dá muito prazer, não tem nada a ver com liberdade, mas com a falsa liberdade, como uma noção inexata de liberdade. Mas essa liberdade não se sustenta diante de uma análise mais profunda. Na verdade, se deve mais a um raciocínio superficial e enganoso, um desejo de propagar uma ideia libertina da liberdade. Mais nada. No fundo, apenas engana quem pensa assim. O caminho que leva à liberdade é um caminho de montanha e quem quiser percorrê-lo terá que subir a encosta da justiça, do serviço, da humildade e do amor. Então Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher, de falar sim ou não. E quando nós fazemos a nossa escolha, nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas. Então, toda vez que eu for tomar uma decisão, eu tenho que pensar nos pós e nos contras. Eu tenho que ser responsável e parar e pensar também no próximo. Será que a minha escolha vai atingir alguém? Vai respingar em outras pessoas? Então, tudo isso eu tenho que pensar. Eu não posso mais ficar com esses pensamentos infantis. Lembra quando as criancinhas lá no primário, professora, eu fiz isso porque fulano mandou. Isso não existe mais. Vai chegando a idade que é a gente que vai arcar com essas consequências das nossas escolhas. Então, por isso, quando nós falamos em liberdade, é a liberdade de eu poder fazer ou não fazer o que eu quiser. Eu posso ir ou não ir. É igual quando você recebe um convite para ir numa festa. Você é obrigado a ir? Ou você pode não querer ir? Eu posso não querer. Não é porque eu recebi o convite que eu sou obrigada a ir. Nesse dia eu estou indisposta, não estou com vontade de ir, não quero ir, quero ficar na minha casa, eu posso não ir. Então, faz parte das minhas escolhas. Né? Então, o bom uso e o mau uso da liberdade. Então, a liberdade, ao lado da inteligência, é uma característica que nos engrandece extraordinariamente. Ela nos permite traçar o nosso próprio caminho. Mas o uso da liberdade implica riscos. Tanto podemos escolher o caminho da felicidade como da infelicidade. É preciso saber usar a liberdade para não prejudicarmos a nós e nem ao próximo. Quem usa mal a liberdade pode até perdê-la, tornando-se escravo de seus instintos, dos vícios, das coisas e dos outros. Depois não vai, faça uma escolha, todo mundo fala, principalmente a família, orienta. Aí depois fala, ai, ninguém me avisou. Avisou, você não ouviu, agora você tem que arcar com as consequências. Então, quando eu for fazer as minhas escolhas, pense bastante, reflita, reze. Senhor, é isso que o Senhor me quer que eu faça? Senhor, eu entrego nas suas mãos, me mostra o que o Senhor quer. É ótimo quando a gente tem a capacidade de entregar nossa vida a Deus e pedir que Ele nos mostre o caminho. Com certeza só vai mostrar um caminho bom. Portanto, nós podemos praticar o mal porque nós somos livres. Mas não devemos fazê-lo porque ele nos prejudica, além de, em geral, prejudicar os outros. Saber usar a liberdade significa ser responsável. Liberdade e responsabilidade são dois termos inseparáveis. São cara e coroa da mesma moeda. Não se pensa numa sem se pensar na outra. Não se pode ser livre sem ser responsável e vice-versa. Para sermos responsáveis, nós devemos responder por nossos atos. Ninguém poderá fazê-lo por nós. Desde cedo somos ensinados a ser responsáveis na família, na escola e na sociedade. Quando bebês, nós dependemos de nossos pais para sobreviver. Aos poucos, vamos ficando independentes e responsáveis pelos nossos atos. A responsabilidade é essencial à vida humana.
Quem não assume suas responsabilidades desagrada-se como pessoa. E quando os membros de uma sociedade não são responsáveis, todos sofrem, embora uns mais que outros. Então, quando a gente faz a nossa escolha, lembrar que nós somos responsáveis. E, no final, ninguém vai arcar com as nossas responsabilidades. Vocês podem ter certeza. Na hora de prestar a conta, somente vai ficar frente a frente somente nós e Deus. Assim a gente encerra essa aula de ensino religioso. Eu quero deixar essa atividade para vocês, pessoal. Quero pedir para vocês o seguinte: vocês vão responder essa atividade, se identifique, coloque o nome completo, a turma, o capítulo e o título. Vocês vão responder, copiar e responder essas questões e me enviar neste e-mail. Aqui está o meu e-mail, rosianecunha12@hotmail.com, rosianecunha12@gmail.com. Vocês podem digitar e responder e me enviar no e-mail, ou vocês podem copiar numa folha, no caderno, e responder também no caderno, e escanear ou tirar foto, com letra legível para que eu possa ler. Ok, pessoal? Preste bastante atenção. Nome completo, a série, o capítulo e o tema. E com letra legível. Eu preciso que vocês mandem para começar a somar a nota de vocês. Ok, pessoal? Outra coisa que eu queria pedir para vocês. Aqui, gostaria que vocês prestassem atenção aqui. Na 2, pense na sua família, nas amizades que você tem, e encontre um código, um tabu que não pode ser transgredido. Na casa de vocês, tem alguma regrinha que não pode ser transgredida? Com os amigos, né? Tem uma regra lá com os amigos? Quais são? É isso que é para vocês responder. As outras perguntas estão bem simples, dá para entender, ok, pessoal? Então, até a próxima. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, pessoal.